Voltamos para o último bloco do nosso programa e estamos conversando sobre dissídio coletivo com o Procurador do Trabalho em São Paulo, Ronaldo Lima dos Santos. Procurador, muitos dos dissídios coletivos, a gente sabe, são resultados de movimentos grevistas. Bom, nesse cenário de greve, uma outra ação que aparece é o chamado interdito proibitório. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é esse instituto. Os interditos proibitórios, na verdade, constituem uma ação de natureza civil, para a tutela da posse e da propriedade. Ele vem, inclusive, previsto no artigo 922 do Código de Processo Civil. E para duas hipóteses, quando há uma turbação da posse de alguém, uma turbação, uma perturbação da posse, ou quando há um esbulho da posse. Possibilitou o legislador do processo civil que a parte que tem a sua posse esbulhada ou turbada possa ingressar com ação sumária de interdito proibitório para obstar essa violação da sua posse. Bom, como o senhor mesmo afirmou, o interdito proibitório ele constitui um instrumento processual para tutela, para proteção da posse. Mas nos casos de movimentos grevistas, não é exatamente o direito de posse que tem estado em discussão, mas que se assegurem exatamente as condições para a continuidade da atividade empresarial. Eu pergunto, procurador, estamos aí diante de uma distorção no uso do interdito proibitório? Sim, com certeza. Na verdade, o que nós verificamos ao longo da análise dos interditos proibitórios propostos na Justiça do Trabalho é que as empresas tentam transformar um conflito capital e trabalho num mero conflito de posse. Na verdade, as empresas, por vias transversas, estão tutelando a sua atividade empresarial, utilizando-se de um instrumento para a tutela da posse ou da propriedade, sendo que é da essência da greve a turbação da atividade empresarial. Dizemos até, em grossas linhas, que a greve é o direito a perturbar, para que possam os grevistas almejarem aí melhores condições de trabalho. Então há um desvirtuamento tanto no discurso quanto no uso abusivo desses interditos proibitórios na Justiça do Trabalho. Então, em resumo, ele tem sido usado com a finalidade principal de inibir, então, o direito fundamental de greve dos trabalhadores. Muitas vezes os interditos proibitórios eles são dirigidos diretamente para a própria greve. Já tive conhecimento de interditos proibitórios propostos contra a ameaça de greve, propostos contra a greve, contra a presença de carro de som na frente da empresa, ou que exige que os piquetes sejam realizados a tantos metros da empresa, 500, 300 metros, que não haja assembleia de trabalhadores na frente da empresa. Então, na verdade, os interditos proibitórios, eles são manejados muito mais para obstar a ação coletiva dos trabalhadores do que para a tutela de uma pretensa posse. Sim. Até porque os trabalhadores não têm esse ânimos possidente. Muito bem, nas hipóteses de realizações de piquetes e assembleias em frente às empresas ou de impedimento de ingresso de clientes e empregados, com que tipo de ação o proprietário do estabelecimento poderia se valer na Justiça do Trabalho ou no Judiciário em geral? Nesse caso, nós temos dois equívocos no manejo dos interditos proibitórios. Primeiro, os interditos proibitórios, e isso é assente na doutrina do processual civil, eles não se servem para a tutela de atividade empresarial, e sim para a tutela de posse. E aí que está se discutindo ingresso de clientes, ingresso de fornecedores, presença de terceiros no local de trabalho, o próprio funcionamento da atividade empresarial. Esta não é uma questão afeta aos interditos proibitórios. E um segundo equívoco, na Justiça do Trabalho, nós temos um tribunal especializado em segunda instância para julgar os conflitos coletivos. Então, embora há uma súmula do Supremo dizendo o cabimento dos interditos proibitórios na Justiça do Trabalho, esses interditos proibitórios
No processo de trabalho, nós temos um instrumento específico para solucionar as lides, os conflitos entre o capital e o trabalho, as lides coletivas, que é o dissídio coletivo suscitado perante os tribunais e não perante o juiz de primeira instância. Dessa forma, se um empregador se vê ameaçado na sua atividade, deverá suscitar, requerer uma ação cautelar, seja preparatória, incidental, em sede de dissídio coletivo. Por quê? Porque cabe ao tribunal decidir todo o conflito. Quando esse conflito é levado para o juiz de primeira instância, que não tem competência para avaliar a abusividade ou não da greve, abusividade ou não de um piquete, o juiz de primeira instância acaba obstando a greve sem decidir o restante do conflito. Procurador, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu ainda gostaria de saber do senhor, com base nos seus estudos, se o senhor acredita que o exercício do direito de greve está sendo, de alguma maneira, dificultado, cerceado pela justiça brasileira. Muito bem colocada a questão. Os interditos proibitórios eles estão levando ao cerceamento do direito de greve tanto na justiça comum como na justiça do trabalho. Na greve, por exemplo, da Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo requereu interditos proibitórios na justiça comum e suscitou o dissídio coletivo na justiça do trabalho. Por outro lado, muitas vezes o juiz de primeira instância na justiça do trabalho concede uma liminar em interdito proibitório, obsta a greve, mas não analisa e nem tem competência para isso, por isso que defendo que a competência é do juiz do segundo grau para analisar o restante do conflito. E só para finalizar, os interditos proibitórios, na verdade, nasceram nas décadas de 20 e 30 nos Estados Unidos. As famosas injunções que os juízes federais dos Estados Unidos concediam contra movimentos grevistas. Até que a Lei Norris-LaGuardia de 1935 proibiu ou limitou a atuação do judiciário nos conflitos coletivos capital e trabalho. 80 anos depois, nós fizemos ressurgir esse instituto no nosso ordenamento jurídico. Muito bem, procurador Ronaldo. Infelizmente, o nosso tempo está realmente esgotado e eu agradeço muito pela sua entrevista. Eu que agradeço e estou muito feliz de estar aqui e poder ter colaborado. Ok, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre dissídio coletivo com o Procurador do Trabalho em São Paulo, Ronaldo Lima dos Santos. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!